início de noite, Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, e a nós concede essa gostosa oportunidade. Tão bom e gostoso estar aqui no meu verdade. Eu louvo a Deus por este momento. Eu vou ser rápido, porque ainda aproveitando a luna em Isaías, até parece que hoje é especial a luna em Isaías, né? Então nós vamos ainda aproveitar vocês com aquela primeira canção que vocês cantaram. Foram tantas, mas a primeira eu peço para vocês a gentileza de preparar. Eu pretendo em 10 minutos colocar aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42, tem um texto bíblico maravilhoso. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42, nós vamos ler apenas os 3, 4 primeiros versículos. Isaías 42, verso 1, 2, 3 e 4, e depois voltamos e vamos trabalhar apenas o versículo de número 3. Isaías 42, diz assim o título, na minha versão, o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na paz. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Amém? Amém. O verso 3 é o verso que eu quero compartilhar com irmãos e amigos nessa tarde. Diz o texto: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. O texto fala de amor e bondade. Há quem diz que o texto fala da era messiânica. O profeta Isaías antecipa dizendo que esse servo, possivelmente segundo alguns teólogos, se trata do Messias que viria, o eleito, a quem Deus iria sustentá-lo, a quem a ele Deus colocaria o Espírito, a quem a ele iria produzir o juízo entre os gentios. O texto fala do Messias. E falando do Messias, no verso 3, tem algo fantástico e maravilhoso para o nosso entendimento. O que o Messias faria quando ele chegasse? O Messias faria o seguinte: o profeta, usando o texto e palavras para o seu dia, para a sua época, dizendo que o Messias não ia quebrar a cana trilhada, que o Messias não ia apagar o pavio que estava fumegando. O Messias não ia quebrar a cana trilhada, e o Messias não ia apagar o pavio que ainda estava fumegando. O que é isso? O que significa isso, irmão Cláudio? Cana trilhada, para que nós possamos entender um pouco mais. Eu fui da roça, e muitos aqui, embora não tenha sido, mas assiste tantos programas rurais, lê artigos, vê fotos em revistas, viajam, e já passaram ou perto, ouviram alguns canaviais. No canavial, aqui a cana trilhada é a cana perto do caminho. A cana trilhada é a cana que fica à beira do trilho. Olha que interessante. Nós vivemos numa região em que muitas usinas fazem os seus plantios, e essas vêm com as suas máquinas, as suas colheitadeiras, e colhem a cana, aproveita ela, seja para o consumo industrial de automóveis e outros fins, seja para o próprio consumo humano. Só que a cana trilhada é aquela cana quebrada, caída na beira do caminho. Às vezes o próprio dono da roça, ele vai lá, ele quebra aquela cana, porque aquela cana
Aos olhos do dono, ela não tem mais serventia. Ela está suja, ela está ferida, ela está caída na beira do caminho. Ele vai lá e tira. Às vezes, quando não tira, vem um outro carro, vem um outro caminhão, passa por cima daquela cana, porque a cana está caída no caminho. O texto está falando que quando o Messias chegasse, a cana trilhada, ele não iria quebrar. A cana trilhada representa pessoas caídas no caminho, feridas pelas muitas circunstâncias da vida. E eu me lembro que outrora eu era uma cana dessa, que vivia à beira do caminho, que eu estava caído lá, que as pessoas pisavam em mim e em minha família. Quantos de nós aqui, outrora no passado, também estávamos na beira do caminho, feridos, pisados, humilhados, caídos pelas muitas circunstâncias da vida. Aí vem Jesus no texto e diz: para muitos essa cana não tem serventia, mas para mim ela tem. Aí salvou eu, aí salvou vocês. Hoje estamos aqui numa noite como essa, adorando, bendizendo, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Mas outrora nós estávamos lá na beira do caminho. Nós éramos a cana trilhada. Mas o Messias diz: a cana trilhada, ele não iria quebrar. Pode até não ter serventia para outros, mas para Jesus, todos nós temos o nosso valor. Eu tenho, você tem, homens e mulheres têm, crianças têm, jovens têm, para Deus todos têm o seu devido valor. Aí o Messias no texto está dizendo algo mais. Ele não iria quebrar a cana que para muitos não teria valor algum e estava caindo na beira do caminho, e ele também não iria apagar o pavio que estava fumegando. O que é isso? Assim como eu, muitos conhecem uma lamparina, uma vela, um fósforo, uma lenha ou um graveto que quando incendeia, queima tão bonito, e quando vai acabando sua combustão, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo a chama, até que fica apenas uma brasinha. Olha lá, olha lá, o pavio. Muitos aqui conhecem a lamparina, ou um fogo que vai se apagando e fica lá aquela pequena chama. O Deus está falando de sonhos, de esperanças. O Deus está falando de alegria. Jesus, ele veio para alimentar os sonhos, para alimentar as esperanças, devolver a alegria ao ser humano. E muitos têm se encaixado dentro desse texto, ou é pisado na beira do caminho como a cana trilhada, nos canaviais da vida, ou a chama também está se apagando, o brilho vai se apagando, a esperança vai acabando, as forças vão se diminuindo, se esvairindo da sua vida. E Jesus, o texto fala a respeito de Jesus: a cana no caminho ele não quebra, e o pavio que fumega ele volta a acender, ele não apaga. É isso que nós viemos nesta noite, pela bondade do nosso Deus, falar. Quem sabe canas, eu penso da seguinte forma: os canaviais da vida, Jesus Cristo está passando, e as pessoas feridas pelas muitas circunstâncias, ele vai lá e levanta. Quando muitos não dão valor, Jesus Cristo dá o devido valor a cada um de nós. Quem sabe a tua força, quem sabe a tua alegria, quem sabe a tua esperança, ela também está se acabando conforme o pavio. Tem só um pouquinho de força, tem só um pouquinho de esperança. Ainda bem que eu e você estamos aqui hoje, porque o Deus que nós estamos pregando e falando é o Deus que devolve a esperança, é o Deus que nos enche de vigor, é o Deus que nos enche de força e de alegria. Olha só que interessante, o próprio profeta Isaías, 2 capítulos anteriores, ele diz assim: Deus, ele dá força ao cansado e ele aumenta as forças àquele que não tem nenhum vigor. Para quem não tem, ele dá, e para quem tem um pouquinho, ele aumenta. Olha que interessante.
Para quem não tem, Ele dá, e para quem tem um pouquinho, Ele aumenta. Moisés vai além e disse: o Senhor Deus é a minha força, o Senhor Deus é o meu cântico, e Ele tem se tornado a minha salvação. Moisés diz: Deus é a minha força, é o meu cântico, e ele termina dizendo: Ele é a minha salvação. Deus é a tua força, Deus é o teu cântico, Deus é a tua salvação. Eu afirmo, eu te pergunto agora: Deus é a tua força, Deus é o teu cântico, Deus é a tua salvação? Moisés estava afirmando: Deus é a minha força, Deus é o meu cântico, Deus é a minha salvação. E eu pergunto: Deus é a tua força, Deus é o teu cântico, Deus é a tua salvação? Para os que podem, repita afirmando comigo: Deus é a minha força, Deus é o meu cântico, Deus é a minha salvação. Aleluia. E não sabe como a cada trilhada você se sente nos caminhos dos canaviais da vida espiritual, caído, machucado e ferido, desprezado por tantas pessoas. Quem sabe o brilho, quem tem se desvanecido, mas hoje é o local em que você veio, como eu, para ouvir a mensagem do Senhor. Nós vamos ouvir uma canção com a Luna e Isaías, aquela primeira canção, e após essa canção nós vamos orar a Deus, pedindo para que Deus abençoe a nós, aos nossos amigos que estão conosco, a eles do shopping, as pessoas que ali passam para ouvir esses louvores e essa mensagem. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem pra mim.
convite na noite de hoje. Você não quer que Deus cuide da sua vida e aceitá-lo como único e suficiente Salvador de nossa alma. Você que nos ouve, Deus sabe pelos canaviais da vida caído, machucado e ferido, Jesus não quebrará você. Deus sabe as forças se apagando sem esperança, Jesus devolve a esperança. Como devolveu a mim, como deu paz, como deu vida a cada um de nós que aqui estamos. Nós vamos orar. É isso que Deus fez e faz por nós. Éramos apenas uma cana caída na beira da estrada. E Ele nos abençoou e hoje nós estamos aqui. Eu me alegrava em Deus quando ali naquela cadeira do canto, lembrava literalmente lá na roça, sujo, magro, uma situação tão difícil. E hoje nós estamos aqui pela vontade do nosso Deus, falando a palavra dele num shopping como esse, numa sala como essa. E Deus pega aquela cana trilhada e traz para que junto nós aqui pudéssemos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Nós vamos orar aos irmãos que aqui estão. Oremos, Senhor. Nós o agradecemos novamente por estarmos juntos, por estarmos, Senhor, na noite de hoje, neste shopping, nesta sala, que hoje é a tua igreja, para louvar e agradecer a Ti pelo grande privilégio de servi-lo, de ter a Tua bondade sobre nós. Outrora nós éramos uma cana trilhada, outrora nós éramos apenas um pavio que fumegava, e o Senhor teve de nós compaixão, nos segurou, acendeu-nos novamente, devolveu-nos, Senhor, e concedeu-nos uma paz que nós antes não desfrutávamos. Eu agradeço por esse grande privilégio, por estar aqui hoje com estes amáveis irmãos e louvar e exaltar a Ti, pelas vidas que aqui passaram, que ouviram, Senhor, saudações, palavras, pelas vidas que ouviram, Senhor, através das canções que foram aqui ministradas, que esta semente, ó Deus, elas possam germinar no coração destas vidas e que outras vezes mais elas possam voltar com sede e aceitá-lo como verdadeiro Salvador de nossas almas. Continue abençoando esta igreja, este ministério, ao nosso líder, pastor Isaías, líder deste setor, pastor Paulo do setor 10, e abençoa outros líderes mais que têm abençoado-nos através dessa grande comunhão. Se conosco, pois o que mais uma vez nós lhe pedimos e por tudo nós lhe agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém, Senhor.